corta aqui com a faca. Começou. Falaram comigo. Eu também corto as costas com faca. A Tati, boa noite, irmãos. Boa noite, Tati. Marcos e a Jusilene, boa noite. Boa noite, Marcos, Jusilene, Gabriel, Jamile. A Elisete, boa noite. Boa noite, Lisete. E Delberto, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Beto. Graça e paz. O seu Simeão, boa noite, irmãos. Boa noite, seu Simeão. É a dona Celi, boa noite, irmãos. Boa noite, Celi. Tem que falar Dona Maria Helena, né? Esposa do seu Simeão. Boa noite para ela também. Existe alguma coisa melhor que viajar? Tem dia que vai, tem dia que eles botam as propagandas no meio. A Tânia, boa noite, irmãos. Boa noite, Tânia. Jorge, boa noite. Boa noite, Jorge. Renato, boa noite. Boa noite, Renato. O seu Simeão, obrigado, pastor, pela atenção. Que é isso, seu Simeão? Já faz parte da família presbiteriana, sabe disso? Seu Simeão colocou, somos presbiterianos também, calvistas. Calvinistas. Nós somos calvinistas porque Calvino era bíblico.
Dona Edna, boa noite. Boa noite, Dona Edna. Deus abençoe. Fátima, boa noite, irmãos. Boa noite, Fátima. Dona Ilma, boa noite, presbítero Durval e irmãos. Boa noite, Dona Ilma, seu Getúlio. Você sempre fez concertos com brocas erradas. Com o Multifure, esse problema acabou. Feito com aço temperado de alta qualidade. Janaína Borba, boa noite, amados irmãos. E ela já compartilhou também. Boa noite, Janaína e família. Deus abençoe vocês. A tia Miriam, boa noite. Boa noite, Miriam. Miriam do Ferreira. Dona Terezinha, boa noite, irmãos. Boa noite, Dona Terezinha. Tia Ferreira também tá dando boa noite. Boa noite, Ferreira. O Nel também tá junto com eles. Léo. Aham. Boa noite, Léo. A Jaque, boa noite. Boa noite, Jaque.
iniciar, não? 11 minutinhos. A tia Noemi, boa noite, irmãos, graça e paz. Boa noite, Noemi. Ifonei. Dona Edna, a gente já falou. Dona Edna, já falei. Seu Oswaldo também. Boa noite, seu Oswaldo. O João, boa noite, seu Durval. Boa noite, João. A tia Noemi colocou, boa noite, querido Durval. Boa noite, querida Noemi. Um minuto e 15. Tirar? Muito bem, meus irmãos, nós vamos iniciar a nossa reunião de oração com o estudo da Palavra de Deus, com uma oração. Oremos. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido pela grandiosidade do teu amor para conosco, pela forma, ó Deus, que tu desejas a nossa felicidade e alegria, que tu, Senhor Deus, nos conduz através da tua palavra, pela forma que tens cuidado de nós, ó Deus, só temos motivo de agradecimento. Obrigado, Pai, por tudo que tens feito. Deus eterno, nós neste momento clamamos a tua bênção por esse momento de estudo da tua palavra e orações diante da tua presença, para que, Senhor Deus, esta mensagem alcance corações de pessoas que já se desviaram da tua palavra, de pessoas que ainda não conhecem a Jesus. Pedimos a tua bênção, ó Deus, para este momento. Fortaleça-nos em Cristo e que o Espírito Santo nos influencie através da tua palavra. É o que nós clamamos no nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. O texto que vai servir de base para a nossa meditação é a carta do escritor aos Hebreus. E lá no capítulo 12, do versículo 1 ao 3, o escritor vai nos dizer o seguinte: devemos imitar o exemplo de Cristo, que foi perseverante em meio às provações. Portanto, também nós, visto que temos de rodear-nos tão grande nuvem de testemunhas, desembaraçando-nos de todo o peso e do pecado que tenazmente nos assedia, corramos com perseverança a carreira que nos está proposta, olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está assentado à destra do trono de Deus. Considerai, pois, atentamente aquele que suportou tamanha oposição dos pecadores contra si mesmo, para que não vos fatigueis desmanhando em vossa alma. Meus irmãos,
nós temos nesse texto um meio que o autor aos Hebreus vai nos trazer para horas difíceis, horas de provações, horas onde nós podemos desanimar, momentos de más notícias, enfim, uma série de questões que nos levam até mesmo a virar as costas. Às vezes pessoas abandonam a igreja, às vezes pessoas param de orar, de estudar a Bíblia, perder aquela vontade, né, de cultuar a Deus e vão desanimando pela caminhada. Então, nesse texto nós vamos encontrar uma forma de passarmos por essas grandes tribulações, por essas dificuldades, né, de uma maneira que a solução apresentada pelo texto vai nos deixar, vai nos conduzir a olhar para Jesus. É interessante, meus irmãos, esse fato, porque muitas das vezes nós estamos lutando e quando raramente nós paramos para pensar que temos que olhar para Jesus. Esse olhar para Jesus aqui, meus irmãos, evidentemente não está ligado a olhar para a aparência, pensar como que ele é, ou olhar para o poder dele, ou orar pela forma como Deus curou, ressuscitou mortos, como a Bíblia apresenta. Mas o autor aqui nesta carta, ele vai deixar um ensinamento muito importante. Ele vai nos revelar como que Jesus lidou com provações, com dificuldades, com obstáculos, com perseguições, com lutas, com más notícias, né? E é interessante porque quando o escritor aos Hebreus diz para olharmos para Jesus firmemente, nós temos isso aqui na divisão do texto, ele está nos conduzindo a um ponto muito sério, porque normalmente nós podemos cometer um erro de olhar para Jesus como se ele não tivesse sofrido, porque ele tinha poder suficiente para não sofrer, mas que na realidade não se trata disso, tá? Porque não só como ele é Deus, mas também foi 100% homem, humano, né? E vai nos deixar aqui que nós também podemos vencer as nossas provações, nós podemos vencer as nossas dificuldades, nós podemos vencer nossas tentações. E aí ele diz, olha para Jesus. Olhe para Jesus para aprender com ele. Como que ele fez, como que ele agiu, como que ele, né, nos conduz nesse caminho. Nós vamos chegar no texto onde o autor vai nos dizer, né, olhar para as testemunhas. Você vai ver isso aqui com um grande número de testemunhas desembaraçando a multidão do peso. Aprender que também nós somos testemunhas. Um dos primeiros passos, meus irmãos, que nós como crente, nós estamos cercados de pessoas que estão olhando para nossas vidas para ver como que nós estamos lidando com problemas. E às vezes a gente fica meio triste de ver que tem crente firme, crente fiel ao Senhor, que quando entra num problema ou tem uma situação difícil, ele se desespera, ele não dá um bom testemunho, né? Não dá um bom testemunho de que realmente ele é crente no Senhor Jesus Cristo. Que ele é cristão, que ele tem realmente como ajudar aqueles que estão na situação. E a partir do momento que eu sou testemunha de Cristo, tá? Eu estou numa posição, estou numa posição de que tenho condições de orientar, de ajudar, de mostrar, de juntos olhar para Jesus. Por isso que o autor hebreu vai dizer aqui que temos de rodear-nos tão grande número de testemunha, tá? Que realmente venceram isso. Essas testemunhas são pessoas que já venceram, já partiram daqui, mas que já venceram. E também pessoas que estão vivendo hoje ao nosso redor, que estão tendo vitória sobre o pecado, que estão tendo vitória sobre as suas dificuldades. E nós, como crente, nós temos que raciocinar da mesma forma, que nós temos que ter vitória para podermos, né, ajudar a pessoas que vivem ao nosso redor. Mas a coisa mais triste que pode existir é um crente que não serve de testemunha, e testemunha de Cristo.
de como que ele passou pelas provações, pelas tribulações, pelas angústias, não é? E nós vamos observar, meus irmãos, quando o autor Hebreus está dizendo isso para a igreja, ele está nos comunicando que nós temos condições de fazer isso. Porque nós realmente sabemos o que Jesus passou. Sabemos pela prática. Sabemos pelo exercício de todo dia. Sabemos que somos vitoriosos. Podemos ser vitoriosos. São realidades na vida cristã, não é? Ser testemunho que encorajam as pessoas a seguir em frente. Quantas vezes, meus irmãos, nós, como crente, né, temos a oportunidade de encorajar alguém que está desanimando, não está mais com vontade de ir na igreja, não está mais com vontade de ler Bíblia, não quer mais nem orar, né? Mas nós, como crente, mais experiente, mais maduro, né, espiritualmente falando, nós temos essa responsabilidade com o próximo, com os nossos irmãos da igreja, com os que estão chegando, ou com os que já estão lá passando por uma série de dificuldades. Há uma grande responsabilidade nossa, tá, em estar atento a essas questões de ajudar, de revelar o amor que Jesus Cristo tem pelas pessoas. Porque nós temos um aprendizado bíblico que Jesus Cristo nos amou profundamente. E isso lhe custou caro. Isso lhe custou, muitas pessoas tentaram obstruir, tentaram não deixar que isso acontecesse. Mas o Senhor Jesus Cristo foi perseverante. Por isso que nós vamos encontrar esta frase ali. Perseverar. As pessoas estão desanimando, já não querem mais, só conseguem ver defeito na igreja. Né? Que mensagem nós temos para essas pessoas? O que nós temos a dizer para elas? Não é? A gente tem a forma, meus irmãos, de olhar para a igreja, muitas pessoas que entram nesse processo de autodestruir e de só ver defeito, né? só ver problema ao seu redor, critica todo mundo, né? Fala mal de todo mundo, fala mal do pastor, fala mal da igreja. Mas nós, experientes, sabemos que a coisa é assim mesmo. Tá? É difícil de lidar, é difícil de desenvolver na vida espiritual. Né? Por isso que nós vamos ter que desenvolver esse ensino, tá? Baseado nesse princípio, tá? Em ajudar a pessoa a seguir em frente. Não podemos desanimar. Não podemos, nós não temos autorização para desanimar, nós não podemos simplesmente largar o barco. Não, virar as costas, procurar o caminho mais fácil, que é simplesmente não querer mais assumir responsabilidades e de manter-se firme ali. Né? Aceitar, né? Através da perseverança. Meus irmãos, se nós não formos perseverantes, com certeza nós vamos ter motivo de sobra para desistir na caminhada. Nós podemos desistir na caminhada porque realmente é difícil ser crente, ser firme no Senhor. São muitas coisas, muitos obstáculos. Vivemos num mundo, participamos de um sistema que é contra a vida de crente. Tudo que é feito aqui é para destruir a vida espiritual. Tem por objetivo criar obstáculos no nosso relacionamento com Deus. Tudo, meus irmãos, tudo. Não existe nada na sociedade onde nós vivemos hoje, não existe nada dentro dos sistemas que nós vivemos hoje, sistema de governo, sistema qualquer um que nós estivermos envolvidos, nós temos que prestar muita atenção, porque aquilo ali não é para te ajudar a ser crente. Tá? Aquilo ali não é. As coisas, meus irmãos, têm acontecido do nosso lado para nos chamar a atenção, para nos desviar do caminho de Cristo. São muitas as tentações e, portanto, ser crente realmente é muito difícil. E qual seria, então, e como que nós vamos vencer isso aqui? Né? Ser perseverante, meus irmãos. Perseverante é estudando a Bíblia, orando, buscando, fazendo um esforço tremendo para poder chegar junto. Sabem por quê, meus irmãos? Porque nós podemos correr o risco de desanimar. E quando corremos esse risco, nós não podemos mais ser testemunhas de Jesus, que aceitam a proposta dessa corrida de correr até o fim. O autor aqui, os Hebreus, vai comparar a vida cristã com uma corrida. Né? A busca de santidade por uma corrida que vai envolver não somente esforço, mas também resistência, perseverança. Quando uma pessoa se dedica a correr, quando uma pessoa faz uma corrida, os obstáculos vão acontecendo no próprio corpo.
vem as dores musculares, vem as câimbras, vem tudo. Então, tem que estar muito bem preparado, muito bem preparado, tem que estar, meus irmãos, realmente disposto e ser perseverante, porque senão você vai desistir pelo caminho. E quando desistir pelo caminho, você com certeza nós não vamos conseguir acompanhar mais a igreja. E aí vai ficando para trás, vai ficando para trás, vai ficando para trás. Quando nós vamos ver, estamos seguindo Jesus de longe. E seguir Jesus de longe não é bom. Não, não é. Porque nós podemos cometer pecados gravíssimos. Pecados gravíssimos quando começamos a seguir Jesus de longe. E nós vamos ver aqui, né, que é uma das coisas que nós podemos observar no texto, grande multidão de testemunhas olhando para nós, torcendo para você e eu sermos vencedores, concluirmos, ser perseverante. Porque se você olhar para a vida de Jesus, você vai encontrar isso. Às vezes eu paro para pensar que se Jesus Cristo não fosse perseverante, o que seria de nós? O que seria de nós? Nós realmente estaríamos perdidos, iríamos todo mundo para o inferno. Viu? Mas como nós podemos olhar para ele, e é isso que o autor da carta vai levar o assunto, para olharmos para Jesus, então nós temos que prestar muita atenção na forma como é feito. Olhar firmemente para Jesus. Olhando firmemente para o autor e consumador da fé, Jesus, o qual, em troca da alegria que lhe estava proposta, suportou a cruz, não fazendo caso da ignomínia, e está sentado à destra do trono de Deus. É aí que nós vamos começar, então. Quando você começar a se desanimar, quando nós passarmos a achar que as coisas estão ruins, que está difícil, que o que está acontecendo conosco, nós podemos até mesmo achar que é injusto, né? E que realmente não vale a pena lutar, né? Eu já ouvi muito isso, né, meus irmãos? De pessoas dizerem assim, não vale a pena orar. A gente ora, Deus não responde, né? As pessoas chegam até a dizer, parece que Deus tem prazer no nosso sofrimento. Meus irmãos, a coisa é muito séria, porque nós somos tentados a pensar assim. E muitas das vezes nós cedemos a isso. Mas o autor aos Hebreus vira para nós e diz assim, olha para Jesus, o autor e consumador da fé, a pessoa da fé. Olha para ele. Tire para a sua vida incentivo e motivação, tá, de Cristo. Você acha que está ruim para você? Jesus Cristo veio destinado a morrer numa cruz. E ele sabia que ia morrer numa cruz. Agora ele desanimou, se desviou, tentou. Não! No Getsemane ele ora. Mas no final ele diz o quê? Foi para isso mesmo que eu vim, portanto faça a tua vontade e não a minha. Foi tentado? Foi! Sentiu vontade de não ir? Sentiu. Mas o que ele diz? Eu estou aqui para cumprir a vontade do meu Pai. Portanto ele cumpriu, foi até o fim. Então quando nós olharmos para Jesus, nós temos que olhar na vida de Jesus Cristo, que ele foi perseguido, tá? Que ele foi ultrajado, não é verdade? E considerar, por exemplo, a sua caminhada, meu irmão, não foi um mar de rosa. Não. As pessoas olham, às vezes é por isso que nós não olhamos tanto para o que aconteceu com Jesus. Nós estamos mais habituados a fazer pedidos para Jesus, a avaliar a vida de Jesus de uma forma diferente, mas não estamos habituados a olhar para as coisas que aconteceram com Jesus, que serve de exemplo para nós. Ele veio ao mundo, sofreu perseguição, sofreu uma série de coisas, para nos dar exemplo. Ele não precisava disso. Não, mas aconteceu com ele. Aconteceu porque ele queria nos ensinar. Por isso que o autor aos Hebreus aqui, ele vai usar realmente essa intenção de Deus, enviar o Filho ao mundo para salvar o homem, e antes de salvar o homem, dar um exemplo de vida. Um exemplo de vida num mundo onde as coisas não são fáceis de acontecer. Ela é um mundo hostil à vida cristã. E Jesus veio aqui e mostrou realmente que o mundo é hostil à vida dele, ao padrão de vida, aos princípios estabelecidos por ele. E aí nós vamos ter que começar a aprender, nós vamos olhar para Jesus e nós vamos aprender sobre a renúncia. Meus irmãos, se nós formos não comparar, nós temos que aprender, tá? Porque nós não temos condições de nos comparar a Jesus Cristo. Mas o que nós temos que aprender com Jesus Cristo
é o que ele renunciou. Hein? O que eu vou renunciar? Eu não tenho nada para renunciar, mas ele tem. Né? Ele renunciou ao trono de Deus, ele renunciou de sair da glória do Pai, fala na oração sacerdotal sobre isso, renunciou quem ele é. Renunciou não no sentido de deixar de ser Deus, tá? Mas renunciou os benefícios que ele tinha no céu, que não precisava estar aqui, levando tapa no rosto, cuspida, e sendo trajado, humilhado, perseguido, e não reagiu com o poder que ele tem. Não? E ele tem poder, ele andou sobre as águas. Porque quando os discípulos fizeram aquela pergunta, quem é esse? Que até o vento e o mar lhe obedecem, eles estavam atônitos, baseados no princípio de que estavam lidando com alguém que é extremamente poderoso. Agora você vê se soldados romanos ou pessoas comuns poderiam chegar e pegar ele à força. Não iam. E ele fala isso para o Pedro, quando Pedro arrancou da espada no Getsemane. Estão lembrados? Ele fala assim, olha, Pedro, quem com ferro, ferro com ferro será ferido, guarda embaixo da tua espada, tira isso daqui. Porque ou você não crê que eu posso pedir ao Pai ele me mandar uma legião de anjos. Você vê a humildade dele, aprendamos com isso, ele posso pedir ao Pai. Se ele quisesse, ele mesmo fazia. Mas ele está aqui submisso à vontade soberana do Pai, de um plano eterno de salvação. Se ele quisesse, ele fazia descer fogo, só acabar com aquilo ali. Mas ele não faz assim, está deixando um exemplo clássico para nós. Está ruim para você? Olha para Jesus que tinha todas as condições de não sofrer. Não tinha. Não precisava sofrer. Mas renunciou. Renunciou tudo isso e se humilhou. Tá? Vamos considerar, por exemplo, o sofrimento dele. Como que Jesus sofreu? Sofreu de graça. Sofreu simplesmente para salvar pessoas como eu, você e o que nós temos? Que valor nós teríamos diante de Cristo se ele não nos valorizasse? Ele que nos valorizou, morrendo na cruz por nós. Porque foi baseado na graça, favor imerecido. Isso teve um preço caro para Jesus. Foi um preço altíssimo que ele pagou por ser bondoso, por ser amoroso e por decidir vir aqui salvar o homem das mãos do diabo, de tirar de dentro do inferno. Ele veio aqui para tirar lá de dentro do inferno e tirou mesmo. Ah, ele tirou mesmo. Agora isso teve um custo para ele, caro. Sofreu, mas sofreu muita coisa mesmo. Sofreu humilhações, foi ultrajado, foi desonrado. Cuspiram no rosto de Deus. Eu fico parado assim, imaginando crente, nós aí como crente, um zero à esquerda, né, querendo tomar posição de que é precioso, porque é importante. Que importante? Importante é Cristo. Ele sim foi importante. E quando ele renuncia isso tudo, tá? Ele não só renuncia isso tudo, e sofre por ser quem ele é. Sofreu muito mesmo. Né? Por causa de quem? Por causa de nós. Tá? Olha para Jesus, está ruim para você? Está achando que está sofrendo? Está achando que está difícil? Olha para Jesus, olhe firmemente para o autor e consumador da nossa fé, que é Jesus. Olha para ele. E você vai ver que o nosso sofrimento perto do dele não é nada. Porque nós somos culpados, ele não é. Nós somos pecadores, ele não é. Nós somos miseráveis, desprezíveis, ele não é. Sofreu tudo, mas sofreu muito. Sabem por quê? Porque nós não temos nem noção de que um inocente, de que uma pessoa pura como ele, tá? Sente na hora que é ultrajado, que é cuspido, que é agredido fisicamente, com todo aquele poder que ele tem. Às vezes eu me pergunto assim, poxa vida, basta dizer para os irmãos que Tiago e João estão lá indo para Jerusalém junto com Jesus, eles voltam, mas não tem lugar para dormir lá em Samaria. Vira a reação deles só porque não encontraram lugar para descansar à noite. Só porque não tinham lugar para pernoitar. Os dois já queriam descer fogo do céu para acabar com Samaria. Agora você imagina se sentiram ofendidos, se sentiram ultrajados, achavam que não podiam ser rejeitados. E aí o Jesus Cristo dá uma aula para eles. Agora eu me pergunto às vezes, meus irmãos, o quanto que eu estou sofrendo. Sofrendo o quê?
estou sofrendo nada. Olha para Jesus. Considera esse sofrimento. Uma outra característica interessante é a rejeição dele. Você já chegou num lugar onde você é rejeitado? Você já chegou num lugar, numa festa, numa casa, em algum lugar onde as pessoas não gostam que você fosse lá? Olha para você e vira o rosto. Hein? Pois é. É assim que ele era. Ele chegava, a pessoa não ficava lá, doido para pegar ele, fazer pergunta, para poder pegar uma armadilha. Hein? Sempre assim, rejeitado. Não aceitaram o ensino dele. Não aceitaram a vida que ele levava. Não aceitaram a bondade dele. É, meus irmãos. Infelizmente, Jesus Cristo sofreu tudo isso por nós. Agora, quando eu entro num caminho de dificuldade, encontro dificuldade, que a situação não está boa, que a situação está ruim, que a situação não sei o quê, começa a murmurar, o autor aos Hebreus vinha para nós e falava assim, vocês fazem o seguinte, quando está ruim para vocês, dá uma olhadinha para Jesus, mas faz o seguinte, dá uma olhadinha naquela cruz lá, tá? Dá uma olhadinha naquela cruz para ver com o que você está passando, pode ser comparado ao que ele passou. E ele deixou bem claro, meus irmãos, tá? Que essas situações podem ser resolvidas. Olha para Jesus. Não fica olhando para Jesus que ele andou sobre as águas, que ele fez isso, que ele fez aquilo só não. Não olhe só para isso. Olhe que ele realmente tem condições de nos livrar, de nos ajudar, porque ele passou pelas mesmas coisas do que nós. Sofreu e sofreu muito mais do que nós. Foi rejeitado, foi ultrajado, foi humilhado. Passava no lugar, viraram as costas, saíram dele. Acaba de pregar um sermão lá em João 6. O que aconteceu? Foi todo mundo embora, viraram a cara para ele. Ele pergunta para os discípulos dele também, que eles não estavam querendo ir, estão? Não é mesmo? Aí às vezes eu fico me perguntando, como que eu posso estar reclamando? Estou salvo, estou indo para o céu, tenho comida, tenho moradia, né? Você acha que está ruim? Tem problema em casa? Olha para Jesus. Tem problemas? Olha para Cristo. Porque a recomendação de olhar para Jesus não é só contemplativa. Ao olhar para Jesus, nós temos que aprender que quando nós olhamos para o Jesus, nós não só somos confortados, tá, pelos mesmos sofrimentos que ele passou, e nós vamos aprender muito sobre olhar para ele. Nós vamos aprender o caminho da perseverança. O quanto que ele foi perseverante e não desistiu. Por isso ele está na condição hoje, tá, de nos ajudar a ser perseverante. E nós, como salvos em Cristo, temos condições sim de ajudar o outro que também está fraco na fé, está caindo lá. Vamos lá, nós estamos fortes. Vamos ajudar um ao outro, vamos se abraçar todo mundo. Nós somos famílias de Deus. Somos filhos adotados por Cristo, por Deus em Cristo Jesus. São realidades, meus irmãos. Vamos observar a sua perseverança. Jesus desistiu alguma vez? Vocês já notaram que ele sentou assim numa pedra daquela, debaixo de uma árvore, e falou assim, hoje eu não faço mais nada, eu não aguento mais esse povo que aqui está, não. Que é isso? Isso é um povo difícil de lidar. Prego, falo e ninguém quer aprender nada, ninguém quer. Até com os 12 discípulos, quantas vezes ele ficou indignado? Hein? Os 12 apóstolos, ele ficou indignado quantas vezes? Por quê? Porque falava, Jesus estava andando lá dentro do barco lá, virou para trás e falou assim, vocês tomem cuidado com o fermento dos fariseus, hein? Adivinha o que eles aprenderam? Adivinha? Você sabe o que eles aprenderam? Eles aprenderam que Jesus estava falando de pão. De pão. E o mais terrível disso, que um dia anterior, Jesus Cristo tinha feito o milagre do pão e dado comida para 5.000 pessoas. Aonde pode passar na cabeça de alguém que quem fez o milagre de alimentar 5.000 pessoas com pão, um pãozinho lá, né? Estaria agora preocupado com o pão? Pois eles acharam que sim. E ainda comentaram um com o outro. Ele está falando isso porque nós não precisamos de pão. Jesus ficou indignado. Ele tem que ficar, ué? Tem que ficar. Virou para ele e falou assim, vocês não entenderam nada? Estou falando da doutrina dos fariseus. Cuidado com esse fermento. Sim, meus irmãos. Era muito difícil de Jesus lidar com isso. Quantas vezes ele vai conversar com Nicodemos, lembra lá? É necessário nascer de novo, Nicodemo. Nicodemo virou para ele e falou assim, como pode um velho sair
da madre e da sua mãe. Jesus olhou para ele e falou, se eu vos falo das coisas da terra, você não entende? Você já imaginou se eu falasse das do céu? Por isso Paulo volta de lá e diz que não, a coisa é complicada. Meus irmãos, Jesus lidou com isso, tá? Trabalhou com isso. Desistiu dos discípulos? Não. Desistiu de Pedro? Não. Desistiu de ir para a cruz? Não. Ele foi perseverante. É por isso que nós temos que estar constantemente olhando para Jesus. Está com vontade de parar? Tá? Está com vontade de desanimar? Não vou na igreja, não quero mais ir na igreja. Olha para Jesus, vê se ele deixou de ir. Mas aí não, né? Ele é Deus. Ele não. Ei. Ele sofreu como homem. Tá? Teve vitórias como homem. Andou sobre as águas sob o poder de Deus Pai Todo-Poderoso. Ressuscitou Lázaro com o poder de Deus, porque ele está deixando uma lição preciosa. Quando ele vai chegando lá no momento de ressuscitar Lázaro, ele fala o quê? Pai, eu te agradeço porque tu já me ouviste. Isso mesmo, nós precisamos olhar para Jesus para aprender a depender de Deus. E não ficar aí querendo resmungar e ficar pelos cantos. Deus não me ama. Deus te ama muito, muito. Ama tanto que deu seu filho naquela cruz. É isso que diz João 3,16. Não é verdade? A sua perseverança, a sua vitória, que também é nossa vitória. Lembra disso? Quando Jesus diz assim, lá em João 16,33, ele vai dizer assim, no mundo passais por aflição, mas tende bom ânimo porque eu venci o mundo. O que ele está dizendo aí? Olha para mim. Está difícil para você? Está ruim? Está com vontade de desistir? Está com vontade de desanimadinho? Está desanimada? Recebeu notícia ruim? Está ruim para você? Então eu vou dizer uma coisa para você. Olha para mim. Eu venci o mundo. Tenha de bom ânimo. Ele diz assim, não desanime. Não desanima nunca. Porque eu sou com vocês. Eu conheço a vida de vocês. Eu participei com vocês. Eu sou humano como vocês. Ele é o único humano que está com o corpo lá no céu. Isso mesmo. Porque eu estou com vocês. Olha para mim. Ou vocês acham que eu não sofri? Ou vocês acham que eu não senti dor? Vocês acham que eu não senti frio? Acham que eu não senti fome? Acham que eu não senti saudade? Acham isso? Pois é. Eu senti isso tudo. Foi tentado em todas as áreas da vida. Isso mesmo. Teve vitória. E a vitória dele está disponível a nós. Isso mesmo. O que ele teve de vitória, ele quer nos dar essa vitória. Mas Paulo vai escrever sobre isso em Romanos 8,37. Quando Paulo vai dizer assim, em todas estas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Em todas estas coisas somos, porém, mais do que vencedores. Somos campeão. Nós somos bicampeão. Isso mesmo, é o que Paulo está dizendo aqui. Somos mais do que vencedor. Um vencedor pode ser um campeão. E o que é mais do que um campeão? Um bicampeão. Nós somos muito mais do que vencedores. Mas, por meio de quem? Por meio daquele que nos amou. E quem é? Jesus Cristo. Nos amou profundamente. Em Deus, Pai Todo-Poderoso, que nos amou e nos deu seu Filho amado, que também nos amou. Aí, meu irmão, você vai ficar achando que está abandonado? Ele se sentiu abandonado. Ele se sentiu sozinho. Ele sentiu tristeza. Ele chorou. Sabem disso, né? Chorou 2 vezes, nós conhecemos no texto. Ele chora. Ele sente frio. Ele sente calor. Ele sente cansado. Ele dorme. Ele chega numa casa, dormiu, sentou num barco, deitou, dormiu no barco, dormiu, mar brava, subiando, né? Mar sacudindo ele todinho, lá balançando o barco. Não é esses barcos de pesca que tem hoje aí, não, de motorzão, não, aí, grande, não. É aqueles barcos tocavam a remo em vela, ruim de segurar no mar bravo. E ele foi, sentou no banco, imagina o quanto que ele estava cansado. A ponto de simplesmente virar para o lado assim e dormir. Dormiu ali, do lado, cansado. Por quê?
Porque ele é um homem, é um ser humano. Isso mesmo, é um homem, é um ser humano. Por isso o autor aos Hebreus vai dizer para nós assim, que somos seres humanos, né? Que somos seres humanos, e ele foi um ser humano. Ele está dizendo para nós assim, está ruim, está difícil para vocês? A carreira está difícil? Essa viagem até a cruz, até o céu está difícil? É ruim? É distante? É cansativo? Está sofrendo muito? Tá? Olha para ele. Você vai se sentir motivado. Se olhar para Jesus, vai se sentir motivado. Tá? Vai. É uma das primeiras características que nós vamos aprender. Vai se sentir motivado. Olha para Jesus. Todos os dias olha para Jesus. Veja Jesus Cristo de uma maneira diferente, como você está acostumado a ver. Tem muitas pessoas que olham para Jesus Cristo atrás de milagre, atrás de bênçãos e mais não sei o quê. Meu irmão, faz uma coisa simples. Olha para Jesus e olha a vida que ele levou, o sofrimento que ele levou. Isso para nos dar vitória. Não foi só salvação que ele nos trouxe. Ele trouxe um padrão de vida de dependência do Pai. Ele trouxe um padrão de vida dentro de um princípio estabelecido pelo próprio Pai, tá? Para nós podermos viver de acordo com a graça e misericórdia de Deus. Pois que ele mostrou, é possível. Porque essa é a última parte do texto, meus irmãos. É possível chegar ao fim dessa carreira. É possível chegar ao fim dessa corrida. Ele está dizendo, em outras palavras, nós temos testemunhas que é possível. Você está achando que é difícil? Não é. É difícil? É difícil. Mas é impossível? Não. Não é impossível. Porque ele fez. Ele disse, eu venci o mundo. Tenha de bom ânimo. Quando ele disse tenha de bom ânimo, em outras palavras, ele estava dizendo o seguinte, não desanima não. Porque eu venci o mundo. Eu passei por que vocês estão passando. E lutei, e não desanimei, e fui perseverante, e venci. Mas não como Deus, como um homem. Isso mesmo. Quando a coisa estiver ruim, faça como eu fiz. Vai lá orar. Vai lá buscar com o Pai, ficar sozinho com o Pai. Faça isso. Quando a coisa estiver difícil para você, faça o que eu fiz. Ora, chora. Isso mesmo. Mas jamais desanime. Porque eu tinha todos os motivos para desistir e não desisti. Por amor de vocês. Olha para Jesus, é o que o texto está nos ensinando. Olhar firmemente para o autor e consumador da fé. Em troca da alegria que lhe estava proposta no céu, ele renunciou tudo e veio para cá sofrer. É possível chegar ao fim. É isso que ele está dizendo. Eu venci o mundo, mas não porque eu fiz o estalito com o dedo e as coisas aconteceram, não. Foi assim, não. Foi com luta. Foi com dificuldade. Ou está pensando que quando ele saía para evangelizar, todo mundo aceitava e ficava feliz? Foi não. É muito difícil. Agora está ruim para ti? Olha para ele. Acha que vai ser derrotado? Olha para ele. Porque ele diz, eu venci o mundo. E eu venci o mundo de uma maneira humana. Significa, olhe para mim, faça o que eu faço, faça o que eu fiz e vocês vão ser vitoriosos. Aí Paulo vai escrever lá o que nós acabamos de ver aqui em cima, em Romanos 8:37. Em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por amor daquele, por meio daquele que nos amou. Agora o terceiro ponto é possível chegar ao fim dessa viagem, dessa caminhada cristã. Ela não é tão longa. Não vivemos mais 600 anos. Eu fico imaginando ser crente com 600 anos de vida. 900 anos. Se para viver 60, 70, 80 anos de vida já estão aí resmungando. Você já imaginou viver 600 anos como Noé? 969 anos como Matusalém? Tem que ser fiel 900 anos, é muito tempo. Hein? Mas Jesus Cristo deixou bem claro para nós uma coisa. Vocês conseguem chegar ao fim porque eu venci. E vocês também podem vencer. Porque eu não só dou o exemplo, eu também posso ajudar vocês. Assim como vocês são minhas testemunhas e podem ajudar o próximo, anunciando a verdade, ensinando a palavra, vocês também podem testemunhar que eles podem ter vitória e ser perseverantes. Muitos já conseguiram. Já conseguiram.
Muita gente já partiu daqui, conseguiu ser crente até o fim. Conseguiu testemunhar até o fim. Nunca ele renunciou. Tem pessoas, meus irmãos, eu mesmo conheci muita gente assim, sempre foram fiel ao Senhor. Tá? E não fique pensando porque, pelo fato de serem fiel ao Senhor, que a vida deles era um mar de rosa. Não é, não dá, a promessa não é para aqui. Os galardões não é para aqui, é para um mundo vindouro, é para uma outra vida. Tá? Eu já disse aqui, vou repetir, Deus não promete uma boa viagem, Deus promete porto seguro. Isso mesmo, é o que o Senhor Deus faz. Muitos já conseguiram, não tirando os olhos de Jesus, porque é perigoso você tirar os olhos de Jesus. Tá? Não tire os olhos de Jesus não, porque afunda. Estou lembrado do Pedrão lá? Afundou. Em vez de ficar olhando firmemente para Jesus, olhou para o problema. Olhou para a desgraça, olhou para o mar brabo lá. Afundou. Não tire os olhos de Jesus. Essa multidão de pessoas que estão nos assistindo, isso aqui é metáfora, tá? Não fica pensando que as pessoas que estão no céu estão te olhando aqui, não. Né? Isso não existe. Agora, bota uma coisa no seu coração. Tá? Muitos já venceram e deixaram a história para contar. Temos histórias para contar, temos as de Paulo, E qual é a nossa história? O que você está deixando para os seus filhos? O que você está deixando para a sua família? Ali, realmente, nós aprendemos. Meu pai foi um homem de Deus, minha mãe foi uma mulher de Deus, meus filhos vão ser pessoas de Deus. Hein? Será que o nosso padrão de vida realmente está deixando uma história digna de ser imitada? De as pessoas poderem olhar para a nossa vida, falar como o apóstolo Paulo falou, hein? Olha para mim, Paulo falou, eu sei de meus imitadores, assim como eu sou de Cristo. Ele está dizendo, não é para imitar ao próprio Paulo, mas imitar aquilo que ele faz, imitar o que ele fazia, é imitar Cristo. Isso, você imite Cristo, porque eu também estou imitando, estou tentando, estou lutando. Esse é o princípio, simples. Né? Não tirando os olhos de Jesus. Porque é perigoso, pode afundar, pode desanimar. Tem pessoas que se afastam da igreja, largaram tudo, porque estão tirando os olhos de Jesus. Aí começa a inventar monstros. Ai, é difícil de voltar para a igreja. Ai, como é que é difícil. Tira isso da cabeça que não é difícil coisa nenhuma. É só querer. Entrega o teu caminho ao Senhor. Vai lá, entrega, vai lá para Jesus. Senhor, eu estou de volta. Me ajuda. Sou fraco, sou pecador, sou miserável. Ele sabe tudo isso. Ele sabe as nossas dificuldades. Ele sabe como é difícil de continuar no caminho. Ele nos ensinou como andar pelo caminho. Porque ele saiu vitorioso. Portanto, é possível chegar ao fim dessa vida com Jesus. Com Jesus. Ele nos dá força para vencer os obstáculos. Tem obstáculo, meu irmão? Está ruim, está difícil. Tem alguma coisa que está atrapalhando você de se congregar, de vocês terem uma comunhão com Deus? Será que existe alguma coisa que está nos impedindo de estar com o Senhor Jesus? Jesus Cristo sabe o que é, fala o que é e tira. Ele remove o obstáculo. É Ele que faz isso. Porque Ele passou por isso também e removeu. Tá? Para fazer a vontade de Deus. Entende? Ele nos dá força para vencer o obstáculo, nos dá vitória sobre as tentações. Será que Jesus Cristo tem condições de me dar vitória sobre as tentações? O que você acha? Jesus foi vitorioso contra as tentações dele. Pega lá o Mateus 4, você vai ver lá. O Espírito leva ele ao deserto para ser tentado diretamente com o diabo. E ele saiu vitorioso. Saiu vitorioso pela prática da palavra do Pai. Está aqui, ó. Ele nos ensinou esses princípios estabelecidos. Ele venceu o diabo pela palavra de Deus. Não quis inventar nada, não. Transforma essas pedras em pães. Se tu és o Filho de Deus. Já botou um C aí. O que o Senhor falou com ele? Só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus, do meu Pai. Pronto, acabou. Por isso ele pode dizer para nós, olha para ele. Olha como é que ele foi vitorioso naquela tentação. Será que a gente não quer olhar para ele? Olha para ele. Você vai saber como é que ele saiu vitorioso. Ele faz nos sentir, ele faz-nos resistir até o fim, não nos deixando desanimar. Jesus é aquela pessoa, que se você se propôs a fazer uma caminhada com ele, tá? Presta atenção.
Se você se propôs, no dia que confessou a sua fé, no dia que você disse para ele que você iria acompanhar ele, que você crê que ele é seu único e eterno Salvador, e que está consciente que a viagem que tem que fazer até chegar ao seu dia de partida aqui é uma viagem difícil, cheia de obstáculos, cheia de coisa, Jesus vai botar a mão no seu ombro e falar assim, não se preocupe com isso não, que eu também passei por isso, mas tem uma coisa, eu vou junto. Não, nós vamos juntos, é nós dois, né? Isso mesmo! Jesus quer ir junto. E vai. Lá vamos nós caminhando, nós dois, né? E vamos. O provérbio dizia, é bom andar lá em dois, para que quando um cair, o outro levanta. É exatamente isso. Nós temos que andar com ele. Andar com Jesus, olhando para ele. E quando nós tropeçamos, começamos a querer cair, ele pá, segura. Se nós tropeçar, querer afundar, ele pá, segura. Sabe por que ele faz isso? Porque ele conhece as consequências disso. E às vezes ele nos deixa cair. E fala assim, agora eu vou te ajudar a levantar para tu aprender a não cair mais. Que ele, o Senhor Deus, nosso Pai, é Pai realmente. Ele nos ensina através da experiência. Não fique, nós como pai, não ensinamos o filho as consequências de um tombo, de cair, se nós evitarmos que ele caia. Portanto, deixa cair. Às vezes tem que deixar cair. E depois sim, puxar. É o que Jesus faz conosco, está caminhando conosco. Está nos ajudando. Olha para Jesus. Deixa Jesus lidar conosco. Ele faz isso. Ele faz nos resistir até o fim. Ele não deixa desanimar. Se começar a atrasar e desanimar, ele senta do lado e fica olhando, ó. E aí? Vai ficar aí sentado? Vambora! Vambora! Hoje eu estava conversando com uma pessoa, estava falando sobre isso. Quando Jesus Cristo curou aquele cego de nascença lá, que a sinagoga expulsou ele, os pais ficaram com medo dos judeus, também deixaram ele de fora, e ele ficou andando pela cidade. Aí eu fico imaginando a cena. Esse rapaz que depois que foi curado da cegueira, agora é rejeitado pela sociedade, marginalizado, e ele devia estar sentado lá no meio-fio daquele, coçando a cabeça e pensando assim, agora rapaz, olha aí, ó, agora eu estou vendo e descobri que estou vendo aqui, não vale a pena ver. Ficou desanimado, sentado lá. Adivinha quem estava procurando por ele? Jesus! Jesus ficou preocupado com ele, lá, estão rejeitando ele, eu vou lá. E Jesus foi mesmo, e sentou no meio-fio do lado dele. Sentou do lado dele assim, começou a conversar com ele, falou sempre assim, você crê no Filho do Homem, você crê? Ele virou e falou assim, se eu soubesse quem era, aí Jesus falou assim, ó, é esse mesmo que está falando contigo, sou eu. Você foi para responder esse homem? Creio. Ele não vai deixar nos desanimar. Não vai nos deixar ficar para trás. Ele está preocupado, está querendo nos ajudar. Quando ele ressuscita, a primeira mensagem que ele manda é para quem? Para Pedro. Por quê? Pedro estava sofrendo por causa de ter negado ele 3 vezes. Isso mesmo. O anjo falou para a mulher, falou assim, vá e diga a Pedro que ele está na Galileia esperando por ele. Vai lá, fala com Pedro. Eu fico imaginando o Pedro falando assim, mas ele ressuscitou mesmo. O que o Pedro sofreu achando que não dava mais para conversar com ele, hein? Sofreu, se arrependeu, mas não conversava mais com ele. Né? Na concepção dele, a ressurreição só veio depois que ele viu Jesus. Ele correu, chegou lá, Jesus estava lá. Aí Jesus conversa com Pedro. Por quê? Porque Jesus não deixa desanimar. Ele não vai deixar Pedro desanimar, não vai deixar o cego desanimar, e não vai deixar você, eu e ninguém desanimar. Ele está perto, ajudando, ele vai virar para nós e dizer assim, olha para mim. Por isso que o escritor aos Hebreus aqui vai dizer, olhar firmemente, firme, não se distraindo. Essa é a realidade. Olhando firmemente, faz-nos resistir até o fim, não deixando desanimar. Ele nos faz andar sobre as águas, meus irmãos. Se a caminhada que você está fazendo for sobre as águas, isso quer dizer, se a caminhada que você está fazendo ou eu estou fazendo, tá, é em terrenos escorregadios, é em terrenos que não sustentam, que não tem como te sustentar de pé, porque você pode afundar, entrou por um caminho que pode afundar, lembra, ele te faz andar sobre as águas. Nunca esqueça isso. Mas ele jamais vai nos deixar
para trás. Não vai. Porque no dia que ele voltar de lá, ele vai dizer para nós assim, está vendo? Caminhamos junto, agora eu vim buscar vocês. Eu não disse que vinha? Eu não disse que vinha? Disse, pois então, agora eu vou levar você comigo. Vamos morar tudo junto. Nós vamos andar junto. Vamos andar junto, lá no céu. Isso. Ele não nos deixa desanimar e não nos deixa para trás. Por isso ele vai voltar a segunda vez. Para levar o seu povo com ele. Olha para Jesus. Olha para Jesus. O escritor dos Hebreus está dizendo assim, está ruim? Está difícil? Está querendo desanimar? Olha para Jesus. Vamos concluir aqui com João 16, 33, que eu acabei de ler. Essas coisas eu vos tenho dito para que tenhas paz em mim. No mundo passais por aflições, mas tenha bom ânimo. Eu venci o mundo. E a vitória que ele teve foi absoluta e esmagadora. E ele pode nos dar também o privilégio de usufruir dessa vitória a partir do momento que eu passo a olhar para Jesus, não vendo ele como se ele estivesse distante, mas olhar para os seus atos, para o seu sofrimento, para as coisas que ele passou e saiu vitorioso. E Paulo vai dizer exatamente que nos amou de tal maneira que ele nos trouxe a vitória. Somos mais do que vencedores. Amém, irmãos? Que Deus nos fortaleça cada vez mais para caminharmos juntos com Jesus, olhando sempre para Ele. Nós vamos encerrar esse momento de culto com uma oração final, tá? Pedindo a Deus que nos abençoe, que nos oriente e que nos fortaleça todos os dias da nossa vida, olhando para Ele constantemente. Oremos então. Senhor Deus, nós te louvamos agradecido por todas as bênçãos que tens derramado sobre nós. Pedimos as tuas bênçãos, ó Deus, por estes momentos de meditação da tua palavra. Fortaleça-nos, orienta-nos e nos mantenha de acordo com a tua soberana vontade diante de ti. Para que possamos crescer espiritualmente, ó Deus, e jamais, ó Deus, deixarmos de sermos perseverantes e caminharmos, ó Deus, constantemente na tua santa presença. Perdoe o nosso pecado, nossas falhas, no nome glorioso de Jesus, teu Filho amado. Amém.
Elisa. Domingo que vem tem Santa Ceia. Domingo agora, né? Não tá na live, né? Mas tem ainda. Tá quinta-feira, né? E botar aí também, né, no grupo. Aham. Acho que é à noite. Até quinta-feira, se Deus quiser.